A vida é uma sucessão de altos e baixos, de bons e maus momentos. Porque a vida dá muitas voltas, o melhor é estar bem seguro. É bom ter em quem confiar. Mundial Confiança. Viver seguro. Boa noite. António Guterres já tem programa de governo. Foram 5 horas de reunião para aprovar um texto com 250 páginas e muitas promessas. Mais de 40 dirigentes mundiais deverão assistir amanhã ao funeral de Yitzhak Rabin. Bill Clinton já partiu para Israel com 2 ex-presidentes dos Estados Unidos. O Porto venceu esta noite o Benfica nas Antas e é cada vez mais o primeiro no Campeonato Nacional. O programa de governo de António Guterres já está pronto. O Executivo esteve reunido na residência oficial do Primeiro-Ministro das 5 da tarde às 10h30 da noite. Uma reunião que teve como único objetivo a aprovação do programa de governo. O texto tem 250 páginas e amanhã à tarde é entregue no Parlamento. 3 reuniões numa só semana. António Guterres não deu descanso aos seus ministros nos primeiros 8 dias de trabalho. O objetivo único era ter o programa de governo pronto a tempo e horas. O trabalho foi coordenado pelo Ministro da Presidência, António Vitorino, e pelo Secretário de Estado Adjunto, Joaquim Pina Moura, exatamente as mesmas pessoas que compilaram as promessas eleitorais do PS antes das eleições. O programa de governo é, aliás, muito semelhante ao programa eleitoral socialista. Cortaram-se 50 páginas e juntaram-se os buracos e as dificuldades descobertas pelos ministros nos seus ministérios. A reunião de hoje começou por volta das 5 da tarde e só terminou quando o programa foi aprovado às 10h30 da noite. Amanhã, o ministro Jorge Coelho entrega o programa na Assembleia da República. Terça é apresentado aos deputados e a discussão fica marcada para quinta e sexta-feira no Parlamento. Este programa do governo de Guterres é uma espécie de versão mais curta das 300 páginas do programa eleitoral do Partido Socialista apresentado no início de setembro. A grande novidade deste programa é um capítulo dedicado à integração europeia e à política externa. De resto, a maior parte das promessas já é conhecida dos eleitores. Um programa para 4 anos dividido em 5 partes. A primeira é dedicada à reforma do Estado, uma reforma que começa pela revisão do sistema eleitoral, pela abertura a candidaturas independentes, que passa pela entrega de mais poderes às autarquias e que termina na regionalização. A reforma da defesa passa pela profissionalização das Forças Armadas, pelo fim do serviço militar obrigatório e pela abolição dos tribunais militares em tempo de paz. Este capítulo integra ainda a Justiça e a Administração Interna, onde são feitas as promessas de formar mais 5.000 polícias, de apostar nas polícias municipais, de rever as superesquadras e, naturalmente, de agravar as penas para o tráfico de droga. A inovação do programa é ter um capítulo dedicado à política externa e, sobretudo, à Europa. Jaime Gama promete alinhar na terceira fase da União Económica e Monetária, defender o alargamento da União aos países de leste e apostar no referendo de aspectos concretos da integração europeia. É o capítulo central do programa. A economia portuguesa vai andar de braço dado com as diretivas da União Europeia. Tem que se reduzir o déficit orçamental e controlar a dívida pública, o que só é possível com o aumento da eficácia fiscal, porque o governo continua a garantir que não sobe os impostos. A par da economia vem o desenvolvimento e o emprego. A criação de mais postos de trabalho passa por incentivos fiscais, isenções de contribuição social, por um mercado social de emprego e pela redução do horário de trabalho para 40 horas semanais. A solidariedade tem direito a ministério neste governo de Guterres e à 4ª parte do programa. Lá vem a promessa de atualizar anualmente as pensões de reforma, um regime mais flexível para a segurança social e a criação de um rendimento mínimo garantido que tem direito a gastar 30 a 40 milhões de contos do Orçamento de Estado. Neste capítulo, a educação já não traz grandes novidades. Já se sabe que a lei das propinas vai ser suspensa, que o número de clausos será progressivamente eliminado e que a grande aposta de Guterres é no pré-escolar. A cultura promete um preço fixo para o livro e a dedução no IRS dos bens e serviços culturais. Um ponto muito especial deste programa de governo é a polémica entre as gravuras e a barragem de Foz Coa. Na terça-feira, António Guterres vai tornar pública a sua posição sobre este problema. A solução imediata passa pela devolução do debate para o Parlamento, mas a curto prazo o governo quer estudar a possibilidade de fazer um parque arqueológico no Val do Coa e construir uma nova barragem em Pero Martins, que fica a 17 km da atual barragem.
Foz Coa deve ser a grande novidade do programa de governo do PS. Há 2 meses, quando apresentou as suas promessas eleitorais, António Guterres não dedicou a esta questão mais de 3 linhas. Defendeu apenas a adoção rápida de uma decisão sobre a barragem depois do esclarecimento público acerca da valia energética, do contributo hídrico e do património arqueológico. 2 meses depois, as palavras vagas deram lugar a uma posição mais concreta. Guterres quer devolver o assunto ao Parlamento para que os deputados estudem a possibilidade real de se fazer um parque arqueológico no Vale do Coa. Um parque que dependerá sempre de apoio técnico e, sobretudo, financeiro de organizações internacionais. Mas a substituição da barragem de Foz Coa não é fácil. Com uma capacidade para 702 milhões de metros cúbicos de água, esta seria a segunda maior barragem do país. A solução mais provável é Pero Martins. Fica 17 km a montante, mas só tem metade da capacidade de armazenamento. Outros locais possíveis são Monforte, ainda com menos capacidade, Atalaia, com 460 milhões de metros cúbicos, e Sabugal, a mais pequena de todas as barragens. 5 soluções, 5 barragens para o primeiro afluente português do Rio Douro. Jorge Sampaio já está em campanha a todo o gás numa jornada pelo Norte. O candidato soou as estupinhas para percorrer os 2 km da Feira dos Santos em Mangualde. São os treinos para a corrida com meta em Belém. Jorge Sampaio em terras do Cavaquistão. Em Viseu, o candidato foi recebido ao ritmo dos bombos, na abertura de mais uma sede. Sampaio ensaia os passos para uma longa peregrinação pela Feira dos Santos em Mangualde. Uma longa marcha de cumprimentos, beijinhos, declarações de apoio, mais ou menos apaixonadas. Agora sem tempo, meu amor. Agora sem tempo. Deus o ajude. Muito obrigado. Uma boa missão. Muito obrigado. Está bem? Que Deus o ajude a fazer uma boa missão. Obrigado. O candidato, em tarde de maratona, percorre os 2 km deste hipermercado a céu aberto e mais 380 degraus até à Capela do Castelo. Um corredor de fundo que diz que, se chegar a Belém, não coloca o socialismo na gaveta. Acho que não são essas as gavetas, tem que lá haver e, portanto, tem que haver um grande busto da democracia e da liberdade, isso é que é importante. De manhã revelou aos jornalistas que ainda não recebeu uma resposta de Cavaco para um encontro sobre regras de campanha. E que se pudéssemos encontrar plataformas de entendimento sobre isso. Não tive resposta, não tive nenhuma resposta até agora. Espero que ela venha com rapidez. A romaria de pré-campanha terminou na Guarda. Em Israel vivem-se horas de luto pela morte de Yitzhak Rabin. Um tema para a segunda parte deste jornal. Até já. O primeiro-ministro israelita, assassinado ontem à noite em Tel Aviv por um judeu radical, vai enterrar amanhã à 1 da tarde, mas as cerimónias começaram já hoje com o cortejo fúnebre de Tel Aviv para a cidade santa de Jerusalém. Milhares de pessoas dispersas ao longo da estrada de Tel Aviv para a cidade santa. A última viagem de Yitzhak Rabin, acompanhada pela multidão dos mais fiéis. Uma dor profunda que parou por 2 dias o país. Nas próximas 22 horas, o corpo de Rabin ficará em câmara ardente no Parlamento. A viúva, Leah Rabin, o filho do estadista e a família juntaram-se já à enorme multidão que vai velar o corpo. Shimon Peres e todo o gabinete governamental também fazem parte do grupo. Amanhã, juntam-se ainda às cerimónias o presidente Bill Clinton, Hosni Mubarak, do Egito, o Saim da Jordânia, Boutros Ghali, o secretário-geral da ONU, e Mário Soares. Yasser Arafat já disse que não estaria presente. Tel Aviv vive ainda atordoada com o assassínio de Rabin. I think we are all terribly sad for Rabin as a person and for the political process, and we hope that the peace process will carry on. Uma frase que resume o sentimento do povo de Israel. As escolas foram encerradas e as crianças associaram-se à dor do país. Esta manhã, jovens colegas do assassino de Rabin prestaram uma última homenagem ao primeiro-ministro. The man who did it was just an ordinary student like all of us, and he even learned in Bar Ilan, and nobody did anything like it was no psycho or something. He just came up one day and pulled the trigger on the prime minister. A estrela de David está por todo o país à meia haste. A bandeira negra simboliza o luto nacional.
Amanhã, depois da cerimónia fúnebre, o presidente norte-americano vai discursar no parlamento israelita. Bill Clinton, acompanhado por uma extensa comitiva que inclui os ex-presidentes Jimmy Carter e George Bush, partiu esta noite de Washington para Israel. A notícia do assassinato de Rabin abalou o mundo. De todo o lado chegaram mensagens de pesar, com exceção para os inimigos históricos de Israel, onde a tristeza deu lugar à alegria. No Líbano, milhares de radicais xiitas vieram para as ruas de Beirute festejar a morte do primeiro-ministro israelita. O governo libanês lamentou a morte, mas acrescentou que ela é consequência da política extremista do Estado hebraico. As ruas de Beirute foram transformadas num palco de festa gigante. Uma cidade armada traduziu em tiros e em manifestações de alegria um ódio acumulado há anos contra o povo judeu. As celebrações tiveram o sul de Beirute por cenário, o refúgio dos xiitas do Hezbollah, o Partido de Deus. Os tiros começaram logo a seguir às notícias da morte de Rabin. O coronel Munir Makda, comandante de um grupo dissidente da OLP, atuou como porta-voz das manifestações de alegria. Deixou escapar uma frase que há de ficar na história do Médio Oriente. Congratulo o meu povo por esta grande vitória e pela morte deste traidor. Um dos irmãos do assassino de Yitzhak Rabin também já foi detido pela polícia israelita, anunciou esta noite a televisão de Tel Aviv. O homem que disparou os 2 tiros mortais é um judeu de 27 anos, militante da extrema-direita que invocou uma ordem de Jeová para justificar a morte de Rabin. Foi o clímax de uma guerra política em Israel, em que os extremistas judeus passaram dos ataques indiscriminados contra árabes aos atentados radicais contra os apoiantes de um compromisso de paz. Há anos que os trabalhistas israelitas não congregavam uma multidão destas para reforçar o apoio às concessões a favor do compromisso de paz. Eram 100 mil pessoas em Tel Aviv e um grupo à parte a protestar em nome da outra metade de Israel, que recusa o compromisso de troca de terras pela trégua que leva à negociação da paz. Depois, o primeiro-ministro saiu de cena e dirigiu-se para o seu carro. Um jovem judeu aproximou-se, disparou a pistola, 2 tiros no abdômen. Um segurança ferido no ombro. A confusão generalizada, a segurança pessoal de Rabin paralisada. Transportado imediatamente para o hospital Ishilov, o primeiro-ministro sucumbiu pouco tempo depois. A sua mulher, Lea, chegou para constatar o irremediável. Passavam 10 minutos das 10 da noite, quando veio o anúncio oficial da morte. Por 2 vezes, desde 48, data da fundação do Estado de Israel, falharam por pouco tentativas de assassínio contra um chefe de governo, e sempre pela mão e arma de judeus. Ben Gurion, nesta fotografia com Rabin, escapou então. Agora, Rabin morreu aos 73 anos, longe sequer de uma paz precária, no cenário mais que previsto pelos seus próprios serviços secretos, vítima de um extremista judeu oposto a qualquer compromisso pela paz. Lech Walesa e Alexandra Kwasniewski vão disputar dentro de 15 dias a segunda volta das eleições presidenciais na Polónia. A eleição de hoje saldou-se por um empate entre os 2 principais candidatos. No dia 19 será a prova final. Muito boletim para contar, foi alta a participação, um pouco superior até aos 60%, entre 28 milhões e meio de eleitores. Dos 13 candidatos, só 2 contavam e estão praticamente a par, rondando cada um os 33%. O presidente Lech Walesa ressurgiu das cinzas com o apoio da Igreja. Passa assim à segunda volta. Contra Valença estará Alexandre Kwasniewski, 40 anos de idade, líder da Aliança de Esquerda Democrática, a coligação de ex-comunistas convertidos agora à social-democracia. Depois de votar, o candidato deixou à esposa o primeiro comentário da noite. Corria bem o escrutínio e a senhora Kwasniewski veio sorrir para uma promessa de vitória daqui por 15 dias. Uma hipótese pouco provável, ainda que Kwasniewski tenha já dado há 3 anos o exemplo de vitória nas legislativas. Na Geórgia, Eduardo Shevardnadze teve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais de hoje. A conturbada República do Cáucaso foi a votos para escolher um novo parlamento e eleger o chefe de Estado. 60% dos 3 milhões e meio de eleitores recenseados foram às urnas. Shevardnadze conquistou sem dificuldades de maiores 70% dos votos expressos para a presidência. Aos 66 anos, o antigo chefe da diplomacia soviética reforça agora a sua posição para relançar a economia arruinada da Geórgia e para pôr termo ao separatismo das regiões da Abcásia e da Ossétia do Sul. No poder há 3 anos, sobrevivente de uma guerra civil e de vários atentados, Shevardnadze beneficia ainda da pulverização política. Nenhum dos 54 partidos concorrentes conseguiu garantir o controle do Parlamento.
No futebol, o Porto ganhou esta noite ao Benfica por 3-0 e continua na frente do campeonato. O Benfica está agora mais longe, já a 8 pontos de distância. Logo após o jogo, os treinadores das duas equipas avançaram as suas próprias versões do desafio. Para Bobby Robson, a vitória foi importante, mas reconhece que o Benfica teve momentos de azar. Mário Wilson diz que o jogo foi equilibrado, mas não escondeu que o Porto esteve mais forte. Vitória, grande resultado. Benfica agora 8 pontos de diferença, muitos pontos. Resultado muito grande. Minha opinião, Benfica joga muito bem, joga com dignidade. Às vezes Benfica pouca sorte, 2 bolas posto. Nossa equipa grande moral, joga o último minuto, merecemos de vitória. 8 pontos de diferença. Os momentos cruciais, de facto, é esse, que falei dos jogadores, de facto, lesionados no terreno e desatenção da equipa do Benfica. Exploração feita pelo Futebol Clube de Porto, a mercê de uma atuação do árbitro que permitiu isso. Exploraram da melhor maneira e fizeram, de facto, esse gol. O jogo foi relativamente equilibrado em termos de futebol jogado. A equipa do Benfica criando situações de domínio territorial, tanto de uma como da outra equipa. O jogo foi, para mim, no meu ponto de vista, totalmente equilibrado. Embora realmente apareça às vezes na bola de que sou feiticeiro ou coisa que o vai, mas eu penso que a realidade é simplesmente esta. É que o Porto tem, de facto, essa vantagem, mas ainda existe, na realidade, 24 jornadas. Isso é que... ou não? 24 jornadas. No outro jogo disputado esta noite, o Belenenses ganhou a Vitória de Guimarães por 1-0. Quanto aos restantes jogos, o Estrela da Amadora derrotou o Felgueiras por 2-1. O Gil Vicente e o Salgueiros empataram a 1 bola e o Marítimo foi a Chaves ganhar por 2-0. Outra vitória fora de casa foi a do Leiria no terreno do Lessa por 1-0. O Boa Vista bateu o Farense por 3-0 e o Braga ganhou ao Campo Maiorense por 1-0. Por disputar fica o Sporting Tirsense, adiado para a próxima quarta-feira. Morreu o primeiro-ministro mais divertido dos últimos anos. Paul Eddington, ator inglês de teatro e televisão, faleceu esta noite em Londres, vítima de um cancro de pele. Ator de teatro durante 30 anos, Eddington fica para a história como o personagem principal das séries Sim Senhor Ministro e Sim Senhor Primeiro-Ministro, que a SIC transmitiu recentemente. Ficou com as últimas deste domingo. A informação regressa amanhã à 1 com Paulo Nogueira e a equipa do Primeiro Jornal. Boa noite e tenha uma boa semana.